Agora que vocês já conheceram um pouco mais sobre a história do nosso convidado, através de breves narrações e relatos, estamos aqui presencialmente com ele, que vai contar um pouquinho mais a fundo da sua história, da sua contribuição, da sua trajetória na dança árabe do Brasil e também por aí afora em alguns lugares do mundo. Estamos aqui com o bailarino Tarek. Olá, pessoal. Obrigado, Rafa. Que prazer estar aqui junto com vocês. Estou muito feliz de fazer parte deste momento e dessa entrevista muito especial e falar um pouquinho da minha trajetória para todos vocês. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para a nossa cultura, para a arte que a gente tanto ama. Então, sem mais delongas, vamos começar. Me conta como foi o início da sua trajetória com a dança árabe e com a dança em geral. Eu que te conheço pessoalmente, sei que vem de outras vertentes. Conta um pouquinho mais para a gente como foi isso. Olha, Rafa, é bem interessante porque eu sempre tive uma relação muito interessante com a arte, né? Com a dança, com o teatro, com esse todo. Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito de me envolver nas questões artísticas dentro da minha escola. E a dança árabe veio de uma forma muito leve e natural na minha vida. A minha irmã, ela começou a dançar, fazer algumas aulas de dança junto com uma amiga dela que ela tinha. Falaram, olha, vamos passar alguns lugares, fazer umas aulas de dança, conhecer um pouquinho, vamos dizer, de flamenco, de balé, de sapateado. E de repente elas foram e começaram, tinha uma casa de chá muito famosa que existe lá em São Paulo, e elas falaram assim, vamos lá um dia fazer uma aula, conhecer um pouquinho lá da dança do ventre, que é uma dança super milenar, conhecida, bem interessante. E elas foram lá. E a minha irmã se apaixonou e começou a se dedicar cada dia mais. E eu sempre tive uma relação muito forte com essa questão artística, principalmente pelas coisas do Oriente. Na época tinha o filme, sabe, muito em alto, o Aladdin, né? Então eu gostava e falava até assim, nossa, um dia eu quero ter uma roupa dessa, eu falava. E daí eu acompanhava muito a minha irmã nos shows, muito, né? Eu ia com ela, gostava muito porque ela começou a se profissionalizar, começou a dançar, a participar de concursos. E eu comecei a me envolver junto com ela. E nisso, nessa época não tinham muitos homens envolvidos, né, que faziam a dança árabe. E daí eu, num dia, tive uma proposta de duas bailarinas muito famosas do nosso meio e de participar de uma apresentação. Elas precisavam de um menino. E delas me convidaram, me ensinaram alguns passos. E a partir daí, eu não parei nunca mais. Foi como se fosse o mosquitinho da dança árabe que a gente fala, que Sim. picou você, e daí você é picado por esse bichinho da dança árabe, da arte, né, da dança árabe, e daí eu realmente comecei a me empenhar, a me dedicar, e aquilo tornou algo muito grandioso na minha vida. Além de outras danças também, que eu já tinha alguns envolvimentos, que era também o teatro, que estava muito evidente já na minha vida, que eu já era envolvido em teatro, já estava fazendo teatro na escola, nada muito profissional. Depois eu comecei a me dedicar mais na carreira profissional, e daí a dança foi tomando essa proporção também na minha vida também. Sim. E se hoje em dia a gente, mesmo tendo bastante meninos já na dança, mas a gente ainda sente que é muito menor em relação à quantidade de mulheres que tem, imagino que lá atrás era ainda mais, né? E dessa maneira, como que iniciou a parte profissional da dança na sua vida? Olha, a parte profissional ela foi algo também bem assim fluido e leve, porque eu nunca imaginei na minha vida, eu sempre tive muita relação com o teatro, com a parte artística como ator, e daí eu sempre tive essa relação, sempre estudei, me formei como um ator profissional, e eu sempre achei que eu ia ser um ator profissional de televisão ou de cinema, e a dança ela veio como arrebatadora da minha vida mesmo, né? Ela foi tomando essa proporção porque eu comecei a estudar. Na época não existiam homens, né? Como hoje em dia a gente sabe que tem essa gama masculina na dança árabe, mas não existia. Eram poucos, né? E eu comecei a me empenhar. Comecei a estudar um pouquinho mais. Antigamente a gente não tinha muito acesso ao YouTube, essas coisas que nós temos hoje em dia, Sim. né? Então eu comecei a me dedicar muito com as fitas VHS, cassete que tinham, no videocassete, alguma coisa ou outra que eu tinha um acesso, ou me ensinavam algumas pessoas da cultura árabe. Então eu fui criando vamos dizer, esse trabalho, esse personagem que é o Tariq, claro, absorvendo da cultura, né, da tradição, mas também criando um estilo que muitas vezes na época não tinha. Então, trazendo isso como profissionalismo para mim. Daí eu fui crescendo na área, sendo conhecido, sendo chamado para participar de shows e começar a dar algumas aulas também e começar a me empenhar
dentro da cultura e do estudo, começar a ter meu grupo, passar para as pessoas, me apresentar em outros festivais, começar a ter um crescimento aí no trabalho e na carreira. Vem de uma época onde só se dançava folclore árabe em grupos. Hoje a gente faz solo, a gente faz apresentações de danças de caráter masculino, de caráter feminino, né? Mas nesse período houve uma grande revolução na dança. Nós criamos espaços para que acontecessem essas mudanças na dança nesses 26 anos, né? E uma delas foi simplesmente a quebra do preconceito ali pelos anos 2000, né? A introdução da dança folclórica em caráter solo, né, que foi a partir dos anos de 1990, final dos anos 90, né? E essa dança performática para se fazer em restaurantes, isso foi surgindo com o tempo, ali por volta dos anos 90, não havia isso na dança masculina. E hoje nós temos grupos folclóricos, danças de solo, dança do ventre masculina, né, que foram criando esses espaços. Na minha época só haviam 4 bailarinos de destaques no Brasil: Márcio Mansur, o Tarek, o professor Nasser e eu, Antar Lacerda, aqui no Paraná. Nós criamos um legado que hoje está aí, né, com grandes bailarinos que estão surgindo a cada dia, né, profissionais de ponta, de qualidade, que seguem as tradições desses bailarinos brasileiros e internacionais. Eu tive a oportunidade de estudar com Reda, entre outros profissionais, né, como o Tito, o Ahmed Lules, né, e entre outros profissionais estrangeiros. E isso trouxe uma bagagem muito grande para a gente enriquecer essa dança no Brasil. Bom, a gente sabe bem que é um trabalho que nunca acaba, né? Nunca. É uma constante evolução e aprendizado. A partir do momento que você iniciou essa carreira profissional, a gente sabe que você tem bastante experiência também fora do país. Como que foi esse primeiro contato com trabalhos, contratantes, tudo que foi fora do Brasil? Porque a gente sabe que você se tornou uma grande referência, não só na época, mas é até hoje uma grande referência da dança árabe masculina no nosso país. Mas a gente também vê e até brinca, todo mundo que é mais próximo, que ele não para. Tá sempre para fora, em vários eventos, em vários lugares, o que é muito legal, porque leva também o nome e a nossa dança para fora. Como que foi essa experiência internacional e como que ela se desenvolveu lá desde a primeira vez que você foi até hoje, que a gente sabe que ainda é algo que é muito vivo para você? Olha, Rafa, foi bem emocionante, eu digo, né? Porque eu acho que a gente trabalhar no Brasil, que eu tenho um amor, uma paixão muito grande pelo Brasil, eu gosto de estar aqui no Brasil, de fazer esses trabalhos com os meus parceiros e amigos. Mas quando eu tive uma primeira proposta para sair do Brasil, que foi na Argentina, né? Nossos hermanos me convidaram, foi bem legal, porque, como eu te falei, não tinham muitos homens no Brasil trabalhando, né? Não existiam muitos, eram poucos. E uma dessas contratantes, que até hoje é minha amiga, que eu vou no festival dela até hoje, já são muitos anos, já deixei de ir um ano ou outro por uma questão de trabalho de data, mas eu tenho essa relação com ela, a Romina Maluf, da Argentina, muito legal o trabalho. Então ela estava procurando um bailarino de fora, que seria do Brasil, ela estava procurando uma pessoa diferente, que tivesse um trabalho legal, e ela olhou na internet, tinha eu, mais 2 meninos, ela olhou para mim e falou: olha, eu quero este moço. Não sei, eu gostaria de trazer ele porque ela sentiu, sabe? Então isso foi muito legal porque ela abriu essa porta para mim. E é muito interessante porque as pessoas que estavam lá no cartaz, né, que eu iria entrar nesse cartaz internacional junto com esses profissionais, foi muito legal porque eram pessoas que eu admirava muito, que eu olhava, bailarinos que eu, também na internet, que na época a gente já começou a ter acesso mais a YouTube, essas plataformas. Então foi muito legal porque eu olhei e eu me vi naquele cartaz com aquelas pessoas que eu acompanhava e olhava também. Então foi muito emocionante. E é muito legal abrir essa porta também. Porque a gente tem um respeito pelo nosso país, mas também você tem um reconhecimento fora do país. Isso é muito legal e enriquecedor para o nosso trabalho. E também, como você falou, abrir essa porta também. Porque você abre uma porta, você abre um leque de possibilidades dentro do seu país também, como uma visibilidade também das pessoas terem do seu trabalho e verem isso e abrir também novos espaços para outros profissionais também. Eu comecei em 2004, né? Quando eu ainda morava lá em Uberlândia, Minas Gerais, a cidade onde eu nasci, através de uma família de libaneses, né? A família El Maroni. Eu tive o meu primeiro contato com a cultura árabe,
com a cultura libanesa e principalmente com a Dabke, que foi o primeiro folclore que eu conheci. Naquela época era muito difícil, né, ter a oportunidade de estudar com grandes profissionais que já desenvolviam, né, trabalhos de estudos dentro dos folclores. Quem tinha mais acesso, né, a esses estudos eram aqueles que viviam nas capitais. Nós, homens que vivíamos no interior das capitais, a gente tinha que se virar com o que tinha, né, que eram as fitas VHS, os DVDs. Naquela época existia muito preconceito em relação ao homem na dança. Eu mesmo passei por diversos momentos delicados, onde fui julgado por fazer parte deste meio artístico. Hoje é muito visível ver uma maior aceitação tanto da comunidade árabe quanto dos brasileiros em relação ao homem na dança. Por conta das redes sociais, hoje nós temos uma maior divulgação tanto da cultura árabe quanto das danças que são desenvolvidas por nós, trazendo e enfatizando na mente das pessoas a imagem, né, masculina, tanto nas salas de aulas quanto também no palco. No decorrer dos anos, eu pude desenvolver um trabalho, né, de estudos dentro dos folclores árabes e me profissionalizar. Hoje eu sou reconhecido como um dos maiores bailarinos e coreógrafos de folclore árabe do Brasil e também consigo levar, né, o meu trabalho e essa cultura para outros países. Visando a importância dos estudos, eu criei um projeto chamado Fael Rabelo Convida, que acontece anualmente aqui em São Paulo, que possibilita alunos de todos os níveis a se capacitarem, né, a fazerem aulas com grandes profissionais nacionais e internacionais. Inclusive, nós temos como padrinho do evento um dos maiores nomes do folclore egípcio no mundo, Mohamed Kazaf. Inclusive, hoje eu tenho o prazer de tocar um projeto criado pelo Kazaf, né, que existe em mais de 14 países, uma companhia que desenvolve trabalhos dentro dos folclores egípcios baseados em coreografias criadas por ele, aonde nós temos aí a presença de um elenco 100% brasileiro. E através desse projeto a gente consegue então possibilitar, né, a vários bailarinos que antes não tinham nenhuma conexão com o folclore ou possibilidade de estudos dentro do folclore a fazerem parte de um projeto tão grandioso como esse. No nosso país, de modo geral, não estou nem falando somente de bailarinos homens, mas das meninas também, das mulheres, nós temos um potencial muito grande, profissionais incríveis, sim, alunas, amadores, enfim, são talentos muito incríveis e esses intercâmbios de eventos e de países eu acho que possibilita muito para que todo mundo se desenvolva mais, profissionalize mais e também aumenta o acesso de todo mundo. Tanto o nosso acesso com os internacionais quanto deles com a gente, que a gente está mais que acostumado a ver os grandes bailarinos, você, outras grandes bailarinas que a gente acompanha, a fazer vários eventos para fora e é muito legal porque realmente leva o nome do nosso país e a força da dança árabe do Brasil para fora. E por falar nisso, qual o lugar mais longe que o seu trabalho com a dança já te levou? Olha, eu já fui para muitos lugares longes, mas o mais longe de todos foi o Japão, né? Que foi o trabalho que eu fiz. Já fui para vários lugares fora do Brasil, mas um lugar que foi longe, que foi uma viagem longa e cansativa, porque você vai, faz uma escala e viaja mais 11 horas e vai para lá e mais 14 horas de viagem, mas foi muito interessante também, porque entrando nesse ponto já de cultura é muito legal, porque o Brasil tem uma potência com a dança árabe muito grande, e você levar para outros lugares também a sua dança, para outra cultura que você vê, por exemplo, o Japão, né? Que você vê que é uma outra cultura, a forma deles se portarem, a forma da dança, você vê que tudo isso também é muito interessante porque muda muito o corpo da pessoa, a estrutura, as vivências dela influencia muito nessa cultura. Então foi muito legal e é gostoso poder ir para outros lugares, você vivenciar isso e experimentar e também passar da sua arte, da sua cultura para as outras pessoas. Mas o Japão foi um dos lugares mais distantes que eu já fui. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de diversos setores culturais. Com relação, por exemplo, à sala de aula e alunos, qual a maior diferença assim, que você nota dos alunos do Brasil
pelos festivais que você passa, para os festivais internacionais, assim, em questão de público, você acha que eles têm algum tipo de bloqueio com um bailarino por ser do Brasil, ou justamente o contrário, eles têm aquela ansiedade de conhecer como vai ser esse bailarino brasileiro? Como você sente o público com relação a isso? Olha, eu sempre vejo que existe uma expectativa sabe, uma vontade deles de absorverem essa arte e absorverem esse bailarino, essa bailarina internacional, porque realmente é diferente, né? A proposta, como a gente vai ver dentro da dança árabe no mundo, quando você vê uma bailarina que é do Japão, ou uma bailarina que é da Rússia ou da Argentina, você vê que realmente trazem propostas diferenciadas. Por mais que a gente vá para uma base de estudo diferente, cada um tem que acrescentar alguma coisa. Então isso é muito legal e muito interessante para a cultura. Eles têm essa vontade de aprender. E também as vertentes das possibilidades também da dança árabe, sim, como a dança do ventre, como os folclores, como as danças mais clássicas. Então eles têm essa vontade, essa de realmente absorver o que o bailarino está trazendo, e principalmente quando é um bailarino internacional, sim, porque para eles tem a questão também, muitas vezes também, de você ser um ídolo, da pessoa esperar a sua presença, de tirar uma foto, de você levar do seu estudo, do seu conhecimento, e eu acho que isso agrega muito à cultura e aos grandes festivais, sim, que tem no mundo todo, né? E no ano de 2013 eu me mudei para São Paulo, e a dança me envolveu de uma certa forma outra vez, e tomou frente de tudo. Eu comecei a ter contatos com grandes profissionais de São Paulo, grandes referências, pessoas que eu admirava muito, e eles me mostraram o mercado da dança oriental de uma maneira profissional. E o Gabi Diniz foi surgindo artisticamente e se consolidando. Eu tinha um sonho, que era viver na Europa, e chegou um momento de escolha. Ou eu continuava no Brasil consolidando meu trabalho profissional, ou eu me mudava para viver um sonho muito pessoal. Essa mudança não envolvia nada minha projeção artística, eu não pensava nisso, eu pensava mesmo no meu lado pessoal. Eu vivo aqui em Portugal há 7 anos e essa mudança me trouxe muita coisa boa, tanto pessoal quanto profissional, e eu tô aqui dançando. Não foi uma mudança fácil, realmente eu tive que começar tudo do zero. Esse tempo vivendo aqui eu tenho muitas emoções e muitas experiências que agregaram muito no meu trabalho. Uma delas foi participar de um programa de televisão, que é o Got Talent, um reality show, que eu digo que foi um divisor de águas na minha carreira aqui, que a partir do programa eu tive uma exposição muito grande para o país e para outros países da Europa. E foi a partir daí que eu me consolidei aqui e me estabeleci como profissional. E hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz e realizado com o trabalho que eu desenvolvo na dança oriental. Não é fácil ser artista, não são caminhos fáceis nem escolhas fáceis, mas eu acredito que com amor pela arte e uma mente focada você consegue trilhar esse caminho tranquilamente. Foi o que eu fiz e o que eu faço até hoje, e consigo passar por algum preconceito que eu já sofri e não enxerguei, ou por alguém que não me apoiou, ou por alguém que criticou o meu trabalho, mas por ter esse amor e essa mente focada, eu consigo seguir e fazer essa arte com muito, muito amor mesmo. Eu já danço há mais de 20 anos, comecei no grupo no João Alfan, da professora Nájila Jacobi. Eu vim de outras danças, né? Eu era bailarino de banda baile e bailarino de axé, também em Uberaba. Conheci a Nájila, participei do seu grupo por 5 anos, também fui aluno do Tariq, do Nasser, e depois de muito estudo, hoje eu tenho uma carreira consolidada internacionalmente, nacionalmente. Tenho um grupo folclórico no Chile, né, no qual eu sou diretor artístico. Já trabalhei na Argentina, no Paraguai, no Chile, já disputei o Campeonato Mundial no Líbano, no qual nós fomos campeões. Já dancei também no Egito. Enfim, resumindo um pouquinho sobre minha trajetória, não dá para deixar de fora também o mercado persa, né, no qual sou tetracampeão também. Bom, quando a gente fala de dança árabe, dança oriental, de um modo geral, a gente não pode deixar de citar o grande polo
grande berço da dança árabe, que é o Egito. E sabemos que possui uma grande experiência em diversos eventos, participações. Conta para nós um pouquinho dessa sua experiência com o Egito dentro da dança. Olha, Rafa, é uma emoção grande, porque a gente estuda tantos anos e quando a gente tem a oportunidade para ir para lá, para esse polo, né, cultural, que é o Egito, que eu já fui aí 4 vezes para o Egito, né, tanto viajando para conhecer, mas também para estudar, é bem interessante, porque a gente vivenciar a cultura aqui, ver as coisas por vídeo, estudar com pessoas que vêm, como bailarinas internacionais, que vêm do próprio Egito, né, de fora, de outras culturas árabes também, como o Líbano, outros lugares, mas o Egito especificamente, que é meu trabalho, que eu gosto muito, você estar aqui, mas você estar no local, na sua própria cultura, isso é enriquecedor, é muito bom, porque você vê realmente o povo lá. Como que são os costumes, como que são essas questões de realmente você pisar no solo mesmo, né, dessa identidade cultural, e você conhecer desses costumes, como que as pessoas vivem, os tipos de roupa que muitas vezes a gente faz, ou importa, ou também traz, ou nós fazemos aqui, a gente vê as movimentações, como eles vivem culturalmente no dia a dia, nos seus costumes. Isso é muito interessante. Claro, além do passeio, da parte cultural, de que você realmente aprende indo nos lugares, nos templos, nas regiões, em outros locais. Essa experiência, ela é fundamental, eu digo, para o bailarino, para a bailarina que vive isso, que absorve essa dança. E não tem como, acho que você pelo menos viver isso uma vez vale muito, muito a pena. E para mim foi uma experiência muito grande também, porque eu pude trazer muito mais para minha dança, de vivenciar isso e acrescentar e também levar para frente essa questão também para as pessoas, para os meus alunos e as pessoas também que eu convivo. Então, para mim, é fundamental e maravilhoso. Bom, nós citamos aqui já o trabalho dele como ator, né, desde a infância, com os estudos, como ator, como bailarino, como professor, mas uma vertente muito forte desse bailarino é a parte da produção e direção artística, que eu acho que assim, é um ponto primordial da gente citar aqui, porque quem já teve a oportunidade de trabalhar com ele sabe que é realmente um diferencial em todos os trabalhos que ele atua. Eu, pessoalmente, já presenciei inúmeras vezes produções com as quais ele trabalha e a gente sabe que toda essa parte de direcionamento artístico traz um toque diferente para todos os eventos, festivais. Realmente, assim, torna o evento mais especial. Então, agora eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a sua atuação nesse departamento. Olha, Rafa, até que eu falei no começo para você, comentei, que o meu início, meu princípio foi com o teatro, né? Com a parte como ator, que eu me formei com teatro, fiz curso de cinema, algumas coisas. Então, eu sempre senti essa necessidade na dança árabe quando eu comecei, que eu acho que é muito legal essa questão da dança, de você dançar, entra, se apresenta e sai, entra, se apresenta e sai, porque é dança. Mas existe, neste princípio, eu sempre gostei muito dessa questão de trazer o teatro, dar essa nova cara aí para a dança. Quando eu comecei a dançar, tinha algumas propostas já meio que cênicas dentro da dança árabe, alguns espetáculos feitos por algumas bailarinas, mas eu tinha uma oportunidade um tempo atrás, com uma bailarina que me convidou um dia para fazer uma produção dela, que seria o Aladdin, que ela queria fazer uma história, não queria só fazer dança. E eu pude ter essa oportunidade de mostrar o primeiro momento meu como ator, já trazendo essa bagagem. Porque quando eu estava estudando como ator, sempre me interessei muito em estudar, aprender como ator, mas também o bastidor, que ele é muito importante, o bastidor. Você saber da luz, de um figurino, da produção, das técnicas que são por trás das cortinas, né, das coxias da câmera. Então eu queria trazer isso, essa nova cara, essa nova roupagem. E eu fiz esse primeiro trabalho com ela. Então foi muito legal, foi um sucesso na dança, porque tinha cena, tinha dança, tinha gravação de áudio, tinha todo esse contexto por trás que envolvia o público. Então eu comecei a crescer e me envolver cada dia mais com isso. Começar a criar esses laços, essas relações com as pessoas, ser chamado para roteirizar um espetáculo de uma escola, contar uma história, produzir espetáculo, fazer um levantamento de estudo cênico, de figurino, estudo também da época, do que vai ser o espetáculo. E eu comecei a me envolver muito no meio da dança árabe com isso, fazendo essas grandes produções. Dentro da dança árabe,
com várias vertentes dentro da dança árabe, ou histórias das pessoas, né, que vai contar a sua história de vida, ou também vai contar uma história de algum espetáculo, ou fazer um pequeno trabalho cultural dentro da sua cidade. Então, eu gosto muito desse caminho, dessa vertente também como produtor e como diretor artístico, né? Você conduzir um grupo, pessoas a levarem aquela arte para as pessoas com essa magia, né? Com essa beleza para um público, de repente um familiar que vai lá assistir e falar, nossa, que legal, né? Sim. E tem todo... Eu sinto que tem uma importância muito grande nisso, porque torna-se um cuidado com o que vai ser apresentado, porque a gente também não pode deixar ignorar o fato de que é uma dança que muitas vezes, quando é vista pelo público leigo, é vista Sim. de uma forma só de como é mostrado na televisão, em algumas cenas específicas, que é uma coisa para sensualizar para que é para só aparecer nesse jeito sensual, sendo que a gente sabe que é muito além disso, que é uma questão muito mais artística mesmo. Então eu acho que todo o carinho que a gente tem, o cuidado na hora de preparar um espetáculo, na hora de fazer uma produção artística, reflete também na percepção que o público vai ter daquele trabalho que está sendo apresentado. Então, assim, eu já presenciei inúmeras vezes familiares mesmo saindo, assim, felizes e ao mesmo tempo, eu diria, aliviados, parece, de que tipo assim, nossa, foi muito bom, muito legal, tinha criança, tinha idosa, porque assim, é uma dança que abraça, né, muitas pessoas, faixas etárias, muitos corpos, homens, mulheres. Hoje especificamente a gente está assim, com esse foco maior falando sobre os homens na dança árabe, mas a gente não pode deixar de falar que é muito inclusivo, né, é uma arte muito inclusiva e esse cuidado, essa chavinha da produção, da direção artística faz toda a diferença para que a história não se perca no meio do caminho e que tudo seja contado com muita arte, com muita qualidade, mas também com muito respeito. Sim. Como a gente gosta que seja tratado e respeitado, né? Porque é um trabalho de muitos anos para todo mundo, então acho que a maior parte do seu trabalho, assim, é esse cuidado que você tem sempre da maneira como vai ser mostrado as coisas. Esse cuidado também, porque você montar uma produção, você levantar um espetáculo, muitas vezes não é só simplesmente, vou colocar uma dança lá. Mas qual o sentido que tem por trás de tudo isso? Qual que é essa delicadeza que a gente fala de uma música que vai entrar, de uma cena, como tocar as pessoas, como tocar o sentimento das pessoas também através daquela cena, com uma imagem, com uma música, com um toque, com uma interpretação. Então vai muito mais além. A gente pensa que muitas vezes montar uma produção é algo muito, muito simples, mas não. Você tem todo um contexto, todo um trabalho por trás, né, um profissionalismo por trás. E é isso mesmo, é para as pessoas terem essa visão e esse olhar mesmo que muitas vezes a dança é um pouco, várias danças também têm as pessoas acabam tendo um olhar diferente, não tão positivo em muitos momentos, e a dança árabe tem muito isso. E você vê que a dança oriental, a dança árabe, ela é muito rica, que ela tem a dança do ventre, mas ela tem as danças folclóricas, as danças totalmente mais culturais, as danças muito mais voltadas para a linha mais poética. Então ela tem uma gama, né, de possibilidades, um leque de possibilidades muito grande. E que isso você pode agregar em cena. E trazer isso numa grande produção, mostrando, né, essa diversidade também. Sim. Bom, a gente conhece o seu trabalho com relação a grandes eventos e tudo mais, mas eu acho que a gente não tem como fazer essa entrevista, esse documentário, sem citar o Eles Dançam, que é o seu evento, somente com mestres homens, com professores masculinos, aberto a todos os públicos, homens, mulheres, sem nenhuma restrição, mas com um elenco de mestres totalmente masculino. Então eu gostaria que você contasse, nas suas palavras, desde a concepção desse projeto até a concretização da primeira edição dele, como que tudo se desenvolveu. Olha, esse evento começou, eu tenho um amigo, o Ali Hali, que é um bailarino que não está mais atuando no mercado, mas um grande amigo, que ele, há um tempo atrás, fez esse projeto, um projeto, vamos dizer, que era uma outra linha de trabalhava, que era um show de homens, que era somente um show, e eu realmente peguei essa vertente, que eu vou dizer que nós trabalhávamos junto, fazíamos esse projeto, todo mundo junto, todos os meninos, e eu peguei esse projeto e transformei ele como um grande evento, né, para realmente as pessoas absorverem isso dentro da dança árabe, que chama Eles Dançam, né? Que são os homens, que a gente diz os homens gerais da dança árabe, mas a gente também agrega a dança cigana também, e os outros estilos também de dança, que são o ATS, o tribal, dentro da dança árabe dos homens.
e é fazer esse encontro de grandes homens, grandes profissionais, tantos profissionais como alunos, aprendizes, amantes da dança, a terem acesso a esses professores, né? Como nós falamos aqui, as mulheres, elas vêm também para participar desse evento, mas quem são os professores? Somente só temos homens como professores, como a banca avaliadora também somente de homens, né? Grandes profissionais da dança árabe. À noite também nós temos alguns shows, que são shows, né, especificamente para os homens na dança árabe. Claro que a gente dá algumas aberturas para também, a gente sempre tem uma madrinha, uma bailarina muito principal no evento, porque sempre falo isso no meio da dança árabe, dessa importância da mulher. Porque o que nós muitas vezes fazemos hoje em dia, e nós aplicamos hoje em dia, muitas vezes foram elas que nos ensinaram e nos passaram isso. Então a gente tem que ser muito grato a essas grandes mulheres também, né? Então sempre tem um show do Elas Dançam também, como uma homenagem a essas mulheres, e também grandes convidados. E as novas gerações que estão vindo por aí também de meninos, né? Que a gente vai acompanhar um pouco aqui também, conhecer um pouco mais sobre a dança árabe através desses grandes homens, né, que são profissionais, outros são aprendizes também, e outros aí que são as novas gerações também da dança. Então fazer esse encontro, mostrar essa força do masculino, que vem crescendo cada dia mais, nós vemos na dança árabe, tanto em nível nacional como internacional, que grandes professores, né, que hoje em dia ensinam e que sempre ensinaram grandes bailarinas da Golden Era, que a gente chama também, eram muitas vezes os homens, né? Então eles têm uma influência muito grande dentro da dança oriental e essa responsabilidade também. Quando a gente fala do Eles Dançam, eu que comecei a minha trajetória na dança mais recentemente, tive algumas percepções pessoais e eu gostaria de saber a sua opinião. Por exemplo, a partir do momento que esse evento ele é lançado, ele é criado, ele é realizado, você sentiu uma ascensão maior dos homens, não somente dos que já são profissionais, mas também de novos meninos, dos amadores, dos alunos? Você sentiu uma prospecção maior deles com o mercado da dança a partir do evento? Olha, Rafa, senti, porque eu acho que você dá essa força e dá essa oportunidade, entre aspas, que eu digo, de mostrar, dá esse espaço, né, dá esse palco para essas pessoas que muitas vezes talvez não tenham esse espaço. Vão ser pessoas que não tenham tanto acesso ou também que não tenham essa disponibilidade para isso. Eu acho que foi bem interessante esse evento que aconteceu, né, na edição passada. Ela abriu muito esse espaço para novas pessoas estarem aí no mercado, se conhecerem também, criar essas relações que são muito importantes dentro do mercado da dança árabe, como em geral, e dar essa oportunidade, mostrar, porque eu sempre falo que é muito legal você ter os profissionais na área, né? A gente tem essa pirâmide, que a gente tem esse respeito, né, essa hierarquia, mas também a gente dá espaço para novas pessoas que estão vindo, e elas estarem junto com esses grandes profissionais, dividindo o palco, estarem do lado, isso é fundamental, isso é arte, isso é dança, é você agregar, você abraçar, você estender a sua mão para essas novas gerações. Então acho que o evento traz isso, ele mantém aquela base, mas ela também dá espaço para esse novo caminho, essas novas gerações que estão vindo. E isso é muito bom, e que isso não se perca, que isso se mantenha. Que se mantenha, porque eu acho que, como você disse que não tinham grandes referências e tudo mais, hoje as novas gerações já estão tendo referências e precisamos fazer com que continue existindo. Então que seja realmente uma coisa que seja sempre ampliado, tanto em nível de acesso quanto oportunidades e tudo mais, porque com certeza vai fazer diferença para muitas pessoas sempre. Tenho 14 anos, eu danço vários estilos diferentes, como danças urbanas, jazz, contemporâneo, balé, mas o meu estilo principal é o folclore árabe. Temos dois exemplos, o Said e o Dabik, que são as minhas danças favoritas. Eu danço desde os meus 6 anos. E quando eu comecei a dançar, eu via a dança apenas como uma diversão. Quando o tempo foi passando, que eu fui amadurecendo, eu percebi que a dança é muito mais do que isso. A dança é viagens, cultura, arte e até mesmo uma profissão. Então, eu queria passar uma mensagem aqui para os jovens, para que eles venham fazer parte desse mundo, para que vocês tenham a mesma oportunidade que eu tive. Quando a gente fala do seu trabalho com a dança, ou do seu início com a dança enquanto só bailarino, eu gostaria de saber se você sentiu em algum momento algum bloqueio, uma barreira, algum preconceito, qualquer coisa nesse sentido. Olha, Rafa, quando a gente já fala sobre arte, sobre cultura, dentro, vamos dizer, do Brasil, a nível Brasil, já é um pouco complicado, né? Principalmente quando você fala que você é um bailarino.
você é um ator, existem alguns preconceitos, um preconceito já estabelecido aí pela sociedade, né? A gente vê fora do Brasil que isso é natural para as pessoas terem acesso a essa cultura, a dança, a arte, mas dentro do Brasil isso muitas vezes é bem complicado. Eu não posso dizer que eu tive preconceito, sofri muitas questões a respeito da minha arte. Claro que no princípio, no início, alguns momentos era um pouco complicado, até com pessoas também que eram do próprio meio, dizer quem que é esse cara? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está buscando esse caminho, fazendo isso, esse estilo dentro da dança? Mas eu acho que muitas vezes também está ligado ao seu posicionamento. O que você quer comunicar com aquilo? O que você quer mostrar com aquilo através da arte, né? Como que você pode se posicionar no mercado através da arte como um ofício e como um trabalho? Como qualquer outro trabalho que você pode levar a sério ou não a sério. Mas então acho que muitas vezes está ligado à sua postura, como você se posiciona e como você vai colocar isso para a sociedade. Claro que preconceito sempre vai existir, mas você tem que saber também como se colocar e como que você vai lidar com isso também para as pessoas, né? Eu sou bailarino há 25 anos e eu venho de uma época, né, da dança do ventre, da dança oriental, em que tivemos que passar por diversas situações dentro do mercado, em relação a preconceito, em relação a... Enfim, né, pelo fato de ser homem dançando a dança do ventre. E eu danço desde 1999 e eu tive o privilégio, né, de pegar uma época áurea, assim, da dança oriental no Brasil, que foi a época da novela O Clone. Então eu trabalhei bastante nessa época e desde então eu me dedico a essa arte e tenho muito orgulho de fazer parte desse meio, né, que é a dança do ventre. Então é isso. É muito estudo, é muita dedicação, é muito amor, é muita alegria, me faz muito bem fazer parte disso e ter passado, né, por esse período de se adaptar ao meio da dança oriental, da dança do ventre, por ser homem, né? Então hoje é muito gratificante ver esses caminhos que foram traçados, essa aceitação, essa glória, né, que a gente vive aí na dança do ventre, na dança oriental no Brasil. Ser bailarino de dança do ventre nunca foi uma escolha fácil, mas tenho a plena certeza todos os dias que foi a escolha mais feliz da minha vida. Trabalhar com o que a gente ama, com certeza nos faz pessoas muito melhores. E eu não tenho dúvidas de que a dança, principalmente a dança oriental árabe, me proporciona todos os dias muita felicidade, me proporciona todos os dias muito amor. E eu sei que eu consigo levar isso para as pessoas com o meu trabalho. Eu sei que eu consigo acessar o coração das pessoas quando eu estou dançando. Então, apesar, né, de todos os preconceitos que a gente enfrenta, de todo o percurso árduo que é, né, pra gente ser um profissional da dança, pra gente trabalhar, né, com dança do ventre, homem trabalhando com dança do ventre, seja muito difícil, é uma escolha que me faz muito feliz. Quando eu cheguei na dança, eu tive a sorte de conhecer meninas incríveis que me receberam de braços abertos e que me acolheram muito, me incentivavam, me davam apoio, me davam força. Dali pra frente, eu segui dançando o Brasil afora. Em relação ao preconceito, eu nunca senti de perto comigo, tá? Mas sim, a gente percebe que o preconceito existe mais entre as próprias meninas. Já os meninos, estão todos que eu conheço, são muito diferentes, o estilo uns dos outros. E eu sinto que, em relação aos meninos, a gente se apoia muito, né? A gente tá sempre torcendo e vibrando uns pelos outros, a gente admira um bailarino, a gente gosta de assistir aquele menino dançar, pra gente aprender e a estudar com eles. Então a dança, pra mim, é só alegria. Eu tive a oportunidade de dançar com melhores músicos, conhecer as melhores bailarinas, conhecer amigas, eu fiz muitas amigas na dança, conheci muita gente que dança muito bem. Então a minha experiência com a dança é uma experiência muito agradável. Então
fica a dica para você, menino, que tá me vendo agora e tiver vontade de dançar, vem que a dança é para todo mundo, é para todos os corpos, é para todos os gêneros. Basta querer e dançar. Bom, nós já até citamos aqui algumas vezes, mas nós temos dentro da dança oriental mais de um estilo. Não se resume a dança do ventre, ou também quando a gente fala folclore árabe, não é como se fosse uma única coisa, são diversos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses outros estilos, um pouquinho sobre esses folclores, para o público em geral poder conhecer um pouco mais sobre a cultura e até mesmo, não necessariamente somente o árabe, mas essa gama de coisas que a dança árabe acaba envolvendo nos eventos que a gente costuma participar, como a dança cigana, né, outros departamentos da arte. É como no Brasil, a gente pensa região, né, o Brasilzão grande, né, com suas diversas culturas, várias culturas dentro de uma cultura. Sim. Que a gente vê no Brasil, que a gente vê dentro do mapa, as danças tradicionais e outros locais, como no Egito também, como nos outros países árabes também, vamos dizer assim, como geral, eu cito o Egito aqui, que é a minha especialidade também. Você vê que na dança, você tem muitas possibilidades, dentro vamos dizer, de um folclore, por exemplo. Você tem um folclore específico de uma região, que é mais praiana, região de Alexandria, que são as danças mais dos pescadores, vamos dizer assim, das pessoas que vivem próximo à praia, ou você também tem as danças mais folclóricas, que é da região mais falar, das pessoas que vivem mais no campo. Então você vê das pessoas como é Assuã, o povo núbio, como que é esse tipo de dança, o tipo de roupa, o tipo de solo que eles vivem, o que eles comem também naquele local, tudo isso influencia muito. Então a gente tem uma gama de possibilidades dentro da dança, do folclore em si, outros estilos, como você vai para o Golfo, que você vê as danças mais Khaliji, ou você vai para o Líbano, que você vê as danças mais de roda, o Dabik. Então isso influencia muito cada dança e essas possibilidades que nós temos dentro da dança. Comecei a dançar aos 16 anos. A minha primeira aula foi de Tribal Fusion, numa escola perto da minha casa. Fiz umas 4 aulas com essa professora, depois ela veio para mim e disse que não dava aula para homem, então eu precisava procurar outro professor. Graças a Deus isso aconteceu, porque eu encontrei o Breno Braga, que é um grande amigo e foi meu professor no começo da carreira, e dele eu conheci o Carlos Clark, que foi meu mestre, quem me ensinou muitos outros estilos de dança, como balé, jazz, Bollywood, dança cigana, e através dele também eu consegui chegar em outras escolas de dança acadêmica, então eu pude fazer balé e jazz também em outras escolas. Dele também eu conheci a Brigitte Bacha, que foi uma professora de folclore árabe durante uns 12 anos. E dentro dessa trajetória, eu fiz aulas com vários profissionais brasileiros e internacionais também. Tive uma mentoria com a Esmeralda Colaboni. Fiz um estudo intenso de Tribal Fusion com a Carla Michele Coelho, que hoje mora nos Estados Unidos e estuda lá próximo a Rachel, que é a nossa garota propaganda aí do Tribal. Enfim, rodei um pouquinho, vamos dizer assim. Dificuldades, assim, eu não tive tantas, não. Tive muita dificuldade na questão financeira, porque é uma dança que a gente precisa de muito investimento. Para as viagens, para os trabalhos, para os figurinos. No começo eu fazia meus próprios figurinos para ter uma economia maior. Mas dentro de preconceito, não muito, assim. Pelo contrário, eu consegui abrir muitas portas. Então eu fui o primeiro homem a dançar dentro de uma escola em BH, que antes não tinha essa brecha. Fui o primeiro homem a estar em muitos lugares levando a dança do ventre, então o preconceito diretamente eu não senti assim da sociedade, do nosso mercado. Fui bem acolhido até. A profissionalização aconteceu em partes de forma natural e em partes eu busquei formações mesmo. Então eu fiz 2 a 3 cursos de profissionalização em dança árabe. O primeiro passo foi por dançar muito bem, então eu estudava muitas horas por dia, as pessoas viam no palco e queriam aprender o que eu estava fazendo. Então também tive um acompanhamento de como levar isso do palco para as pessoas. Então aconteceu de forma natural e por outro lado eu fui buscar essa formação profissional também. Sobre a experiência profissional em outros países, só tenho coisas positivas a dizer. As pessoas acolhem muito bem o nosso estilo, acolhem muito bem a forma como nós levamos a arte para o palco. Eles têm um encanto muito grande por nós que somos brasileiros, então acho que junta um pouco disso tudo, a forma calorosa como a gente também chega nos lugares e apresenta o nosso trabalho. Conheci as danças árabes em 2001. Durante 4 anos fizemos algumas apresentações em grupo, depois o grupo acabou se desfazendo e em 2011 eu entrei em uma escola. Ali que eu conheci mais a fundo, ali que surgiu a minha paixão por alguns ritmos árabes, principalmente folclore, como o Said, como o Dabik.
Ali também eu aprendi danças ciganas, que também é uma paixão. Acabei participando também de danças indianas e hoje em dia acabou se tornando também uma fonte de renda. Atualmente estou vivendo mais da dança, tentando conciliar, apesar que Curitiba tem um mercado um pouco restrito ainda para a dança. O mercado mesmo é São Paulo. Mas a dança para mim é uma paixão. Então assim o dinheiro vem em segundo plano. Eu acho que o folclore árabe para mim representa muito, tanto como a dança cigana. E hoje eu posso dizer que eu fiz grandes amigos na dança. E é uma forma de você manter um bem-estar não só físico como mental. E também de você conseguir passar isso adiante. Passar alegria, passar energia e representar uma cultura que é riquíssima. Então é muito importante para mim na minha vida hoje em dia a dança. Então, sinceramente, eu não sei o que seria se não fosse a dança. Eu acho que a dança me completa. Então, eu sou um apaixonado pelo folclore árabe, pela dança cigana e por todas as danças. Bom, quando se fala em homem nas danças árabes, parece que só tem dois caminhos. Então, o primeiro seria das danças folclóricas, né, que os bailarinos trazem para a cena a performatividade da masculinidade, né, então sempre de uma forma muito bruta, muito firme. Ou então da dança do ventre, trazendo uma feminilidade, a movimentos mais delicados. E no meu caso, por exemplo, eu comecei a dançar com a Dabik, que é uma dança folclórica bem forte, com muitas tradições. E conforme o tempo foi passando, eu fui estudando mais sobre dança no geral e entendendo mais sobre mim mesmo e também conhecendo novas referências, aprendendo muito. Eu pude perceber que eu também era capaz de fazer a dança do ventre e trazer para a cena a performatividade mais feminina, se eu quisesse. Então, é uma escolha e agora eu percebo que eu posso brincar com isso, com essa performatividade. E acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a dança é que existem muitos caminhos. Então, talvez o seu caminho seja na sala de aula, seja em apresentações mesmo, em shows, ou então como jurado, coreógrafo, até organizador de festival, que hoje é o meu caso também, né? Então, a dança tem muitos caminhos e é para todo mundo, é uma expressão artística e acho que isso é o mais importante da gente sempre lembrar. E falando, Rafa, dessas possibilidades dentro da dança árabe, não somente folclore, mas os grandes festivais e competições hoje em dia, eles também abrem esse espaço para outros estilos de dança também que a gente vê hoje em dia que tem, por exemplo, as danças modernas, a fusão com outras danças, danças com elementos dentro da dança árabe que nós temos que é espada, fanvel, snuj, pandeiro, o próprio véu, que é bem tradicional dentro da dança árabe, as danças mais clássicas, danças mais específicas, como o muashahat, por exemplo, que são as danças palacianas, que falam sobre as poesias. Então a gente tem uma gama de possibilidades dentro da dança e grandes bailarinos também que são especialistas nesses detalhes também, e em cada categoria também nesse estilo dançado. Sim. E você sente que esses eventos como um todo, grandes eventos que a gente vai até falar um pouquinho mais sobre eles, mas que eles também incentivam e abrem as portas para que o público masculino da dança faça parte desse grande universo, dessas grandes possibilidades que existem? Sim, e cada dia mais esses eventos vêm trazendo e abrindo essa porta, esse espaço para esses bailarinos. A gente vê que hoje em dia, dentro de os eventos do Brasil e fora do Brasil também, você vê nos cartazes hoje em dia que nós temos uma quantidade de mulheres que são super famosas, pessoas que têm um trabalho lindo há muitos anos, mas você também vê muitos bailarinos homens compondo esses cartazes também, né? Como no evento, né, que nós citamos do Eles Dançam, que tem um cartaz só de homens, mas você vê hoje em dia que existem outros eventos, né, que trazem essa possibilidade do masculino e do feminino junto, esse equilíbrio. Então, eu acho que abrir esse espaço, abrir essa porta e dar esse espaço para os homens também, que tem muito a oferecer dentro da dança, isso é fundamental. Ao longo da sua carreira, tanto anteriormente quanto hoje em dia, você sente que existem grandes profissionais do mercado, da indústria da dança como um todo, não somente um festival de dança, mas grupos e tudo mais que dão oportunidade, que dão esse acesso à contratação mesmo de profissionais masculinos para os eventos, para festas,
enfim, para todas as vertentes que o trabalho com a dança nos promove? Sim, sim, Rafa. Existem grandes... Porque a gente pensa, como a gente pensa em dança árabe, a gente pensa nessa possibilidade, mas que existem muitas dentro da dança. Além de como professor, você viajar, você dançar fora, mas também trabalho dentro da comunidade, como entretenimento também dentro da comunidade, como existem grupos que fazem grandes festas familiares, como casamento, né, que levam essa cultura, a própria pessoa da cultura mesmo, que nós temos bailarinos árabes mesmo, mas outros também que são do Brasil, e que levam isso em grandes festas também, fazendo casamentos, entradas de 15 anos, e também esse trabalho também que dão oportunidade para esses homens, grandes festivais aqui no Brasil, que existe um festival muito famoso aqui no Brasil, que foi um dos principais que abriu essas portas aqui no mercado persa, né, Brasil, que abriu essa porta para esses primeiros bailarinos se apresentarem, estarem no palco e mostrar o seu trabalho. Meu nome é Shalimar Matar e eu sou a organizadora do Mercado Persa Brasil, o maior festival de dança do ventre do mundo, que acontece anualmente aqui em São Paulo e que em 2025 vai completar 30 anos. O Mercado Persa foi o pioneiro em muitas atividades artísticas e uma delas foi incentivar a participação masculina na dança do ventre. Nós acreditamos na arte como meio de evolução e esperamos que muitas outras empresas nesse país possam abraçar e incentivar projetos que contribuam com o desenvolvimento artístico. Bom, o Mercado Persa a gente sabe que é um dos maiores eventos do mundo. Sim. Acontece em São Paulo. Eu falo sempre assim para os meus conhecidos que parece uma grande bolha, porque para nós é o acontecimento, é a Copa do Mundo da dança árabe. É o carnaval da dança árabe. É o carnaval da dança árabe, a Copa do Mundo, é o Oscar, é tudo junto ali. E assim, é claro que o público que não faz parte da dança, não tem noção da dimensão que esse evento se torna. Mas ele de fato é um evento que inclui muito, que tem profissionais homens tanto compondo banca de mestres, como banca de júri, como apresentações, e então ele foi um dos primeiros que você sente que abriu as portas para os homens na dança? Isso, porque lá no princípio não existiam muitos meninos, muitos homens que se apresentavam, e eles também não tinham muito espaço para isso, de como mostrar a sua arte, até pela questão do preconceito também, que a gente sabe disso, Sim. que existia, né? Ainda mais sendo dança árabe, dança do ventre, né? Dança oriental, um homem fazer, e esse, né, a grande idealizadora do mercado persa, que é a Shalimar Matar e a Samira também, deram essa oportunidade para esses primeiros homens subirem no palco e mostrarem a sua arte, né? Que é tão bela, que hoje em dia é tão grandiosa e que tem uma força muito grande dentro do nosso mercado da dança árabe. Então isso é o início, é o start, é o princípio, né, de alguém estender essa mão. Sim, a gente não pode esquecer que não adianta ter alguém muito talentoso, alguém uma ascensão meteórica, se não houverem oportunidades para que essa pessoa mostre o trabalho e realmente se coloque no mercado. Então isso é de extrema importância, e que bom que existem profissionais que dão essas oportunidades, esses acessos. Bom, acho que foi incrível para todo mundo conhecer um pouco mais sobre esse universo todo, né, desde o início da sua trajetória até os dias de hoje. Mas uma pergunta assim que eu acho muito pertinente para o momento: qual é a sua visão, qual a visão do Tarek, que já está há tanto tempo no mercado, sobre o futuro da dança árabe no Brasil, mas em especial dos homens na dança árabe do Brasil? Olha, Rafa, eu sou muito... eu creio muito nessa potência da dança árabe no Brasil, vamos dizer, masculina. Porque eu acho que a gente vem de uma história, historicamente pensando a respeito disso, desse crescente, de muitos anos atrás, da época de quando eu comecei aí, vamos dizer, há 27 anos atrás, né? Para não dizer minha idade. Mas que realmente a gente via que não tinha muitos bailarinos, muitas possibilidades de arte, né, dos homens dentro da dança árabe no Brasil. E você vê hoje um crescente, né, uma força desses homens conhecendo um pouco dessa cultura, tanto a pessoa que é da própria cultura, mas também que não é da cultura, mas que vem conhecendo e se dedicando e querendo saber um pouquinho mais. Eu acredito muito nessa arte, acredito muito nessa potência dessas novas gerações.
E também digo de nós, né, que já temos uma experiência, como no meu caso, como um profissional, de realmente levar isso para as pessoas, levar essa cultura para que elas possam conhecer, para que elas possam se apaixonar da mesma forma como eu me apaixonei também pela cultura e pela dança árabe, né, que aquilo foi apresentado para mim, mas como eu digo, com responsabilidade também, com conhecimento, porque para que o outro possa absorver, para que o outro possa conhecer, você também precisa ter uma base para isso, né? Você conhecer que você lidar com outra cultura não é algo fácil, né? Você saber daquela cultura, daquelas movimentações, do porquê fazer aquilo, aquela música, aquele ritmo. Então eu creio muito nessa potência, nessa base que está sendo trabalhada hoje em dia e que a gente possa expandir isso também. As novas gerações que estão vindo também, trazer e manter essa arte tão viva e tão linda e milenar, e essa cultura que ela é muito rica e só vem acrescentar para todos nós, né? E se você tivesse que dar um conselho para as novas gerações, para a galera que está começando agora, não necessariamente de nova geração que eu digo de idade, mas alguém talvez da minha idade, assim, que esteja começando agora, qual seria o seu conselho para quem quer seguir esse caminho, tanto como estudo, não somente como profissão, mas também como estudo, como hobby? Olha, Rafa, digo uma coisa que para mim foi muito importante para que a gente possa trilhar e levar esse caminho adiante. Conhecimento, estudo, tudo que a gente faz na vida, eu digo em qualquer área que você vai fazer, principalmente que a gente fala da área artística, você tem que você tem que ter um complemento, você tem que ter conteúdo dentro de você. Então, estudo, dedicação, você conhecer daquilo que você está fazendo, para que você possa passar para as outras pessoas, que as pessoas possam absorver aquilo. Eu digo sempre isso, conhecimento. Muitas vezes do que eu faço hoje em dia são as bagagens de muitas coisas que eu vivenciei, que eu experimentei, que eu absorvi durante meu trabalho como artista. Então, e também existe uma coisa a mais além disso, porque você não pode fazer arte simplesmente por fazer arte. Fazer arte, você vivenciar a dança, a arte, você colocar isso, você precisa conhecer, absorver, mas você precisa fazer com amor e com coração. Não adianta a gente querer fazer as coisas somente pela razão. E a arte necessita muito isso. Ela necessita entrega, necessita coração e devoção àquilo que você está fazendo. Então, se você quer viver isso, você quer experimentar isso, coloque a sua razão, que é importante, que é o estudo, o conhecimento, mas coloque a sua emoção, o seu amor e essa devoção, que você vai ver o quanto isso vai acrescentar e aonde você vai chegar, você vai conseguir. E por último, mas não menos importante, os homens e as mulheres do Brasil querem saber. Podemos esperar pelo Eles Dançam, próxima edição? Com certeza está aí no forno e vai sair logo logo a nossa data do novo encontro do Eles Dançam e que vai ser muito especial e eu espero todos vocês nesse grande festival. Bom, eu não tenho nem palavras para agradecer por você ter aceitado esse convite, por gravar esse documentário. É uma conversa que eu queria que fosse aberta ao público assim já há muito tempo, que a gente vem conversando. Então te agradeço de coração por ter aceitado, por ter conversado com a gente, contado um pouquinho mais da sua história, da sua vivência, exposto também o seu ponto de vista a respeito dos eventos de um modo geral, da participação dos homens na dança de um modo geral também. Então, muito obrigado. Obrigado você, Rafa, que bom eu poder realmente trazer da minha arte e levar para as pessoas e saber que eu estou contribuindo com a dança árabe, que eu estou contribuindo com a arte no Brasil e no mundo. E obrigado por estar aqui com vocês agora aqui na câmera também um pouquinho, né? Obrigado, Rafa. Obrigado. Valeu.